Olá, queridos irmãos e amigos. Vamos meditar sobre a Palavra de Deus para as nossas vidas neste dia, abrindo nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 37, dos versículos 14 ao 20. Isaías 37, de 14 a 20. Diz assim o texto sagrado: Tendo Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Esse texto, queridos, é o centro de um episódio vivenciado pelo povo de Deus antigamente, onde eles estavam diante de uma situação irremediável, de um problema que os ameaçava, que os amedrontava, e eles não tinham recursos para resolver. O povo também estava confinado, a cidade estava com as portas fechadas, o inimigo estava ao redor da cidade, não havia meios para resolver o problema. Então o rei se dirigiu ao Senhor, apresentou ao Senhor o problema que eles viviam, o problema do seu povo, e mostrou que eles não tinham o que fazer, mas confiavam no poder de Deus. Então o Senhor enviou o profeta para consolar o rei. E o profeta então chegou e disse: Não se preocupe, não temas, porque o Senhor é quem batalha por vós. E o final do capítulo descreve a batalha que não aconteceu, mas que os inimigos foram completamente destruídos. O anjo do Senhor cuidou do seu povo, de modo que os generais inimigos, os reis inimigos fugiram do povo de Deus e foram completamente vencidos. Essa é uma história, inclusive, que nós conhecemos muito. Há bem pouco tempo fez parte de um grupo de estudos do assunto dos estudos do nosso grupo de oração. Então eu gostaria de focalizar com os irmãos, chamar a atenção dos irmãos para o ponto central dessa história, que é a oração do rei. Vamos olhar alguns elementos na oração do rei que creio serem determinantes para o sucesso do que eles precisavam, para a solução para os seus problemas. Logo no início nós vemos que o rei Ezequias recebeu a carta e leu a carta. Aqui nós temos um elemento muito importante, um elemento social importante. O rei tinha consciência da real situação. Ele não fugiu do que estava acontecendo, não ficou viajando, sonhando com o que poderia ser, o que deveria ser. Não. Ele tinha plena consciência do que estava ocorrendo ao seu redor. O crente é lúcido e sabe dos problemas, sabe das dificuldades. O povo estava devidamente cumprindo aquilo que precisava ser feito por causa da situação ao redor deles. Eles estavam diante de um problema sério e o rei sabia disso. Ele não tinha nenhum tipo de esperança vaga. Ele sabia
que o problema era sério e que exigia uma ação divina ao seu redor. O texto continua dizendo então, consciente disso, ele subiu à casa do Senhor. Subiu à casa do Senhor. Naquela época, o templo representava a presença do Senhor. Hoje nós sabemos que o Senhor mora em nossos corações, para onde devemos nos dirigir diante de situações difíceis, diante de situações que não podemos resolver, que fogem da nossa capacidade de solução. Buscar o Senhor onde o encontramos para falar com Ele. E o texto diz então, e estendeu a carta perante o Senhor, ou seja, apresentou ao Senhor o problema. Mostrou ao Senhor todos os detalhes, todas as circunstâncias, conversou com o Senhor sobre o que estava acontecendo de forma clara, de forma consciente, mostrando que sabia da gravidade do problema, sabia que o problema ia além dos seus recursos, dos seus meios de ação. E no versículo 15 nós lemos a frase central de todo aquele episódio. Ele orou ao Senhor. É no nosso Deus, queridos irmãos, que nós temos a solução para os nossos problemas. Há uns anos atrás eu tive um sério problema de saúde, que envolveu também outros problemas na sociedade, problemas financeiros. Então eu estava abatido, me sentindo fragilizado, e um telefonema de uma irmã, minha mãe me ligou. Ela não estava perto de mim, morava em outra cidade, mas ela me ligou, eu chamei de irmã, porque minha mãe é nossa irmã em Cristo. E ela disse, meu filho, você tem que orar e confiar no Deus das soluções. Nunca mais eu esqueci desse título do nosso Deus. Ele é o Deus das soluções. E naquele momento, então, meu coração se reconfortou. Imagino que foi o mesmo sentimento que o rei sentiu com a palavra do profeta Isaías, que disse, basta buscar o seu Deus, o Deus da solução. Porque o Senhor tem todas as soluções para todos os problemas. E é por isso então que Jesus nos alerta lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 32, quando ele diz, não tema, pequeno rebanho. Porque o seu Deus, o seu Pai, se agradou em lhe dar o reino dos céus. Então, o conforto da palavra de Deus ao coração do rei, ao coração daquele que ora, ao coração daqueles que estão aflitos e que buscam ao Senhor, pode trazer um novo espírito de esperança, de ânimo, de coragem, mesmo que não possamos visualizar as soluções, como neste caso do texto que estamos lendo. Isaías não viu o que estava acontecendo, mas ele ficou consolado em seu coração, ele ficou em paz, mesmo diante da aflição, da ameaça, dos problemas sem solução aparente. Ele ficou em paz, porque confiava no Senhor, confiou na palavra do Senhor. Então ele começa a orar ao Senhor, e nós vemos no versículo 16, o primeiro elemento que deve fazer parte das nossas orações diante do Senhor. O texto diz assim, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, que é o único Deus da terra. Enfim, o rei começou a sua oração louvando a Deus. Em nossas orações, independentemente de qual seja o motivo da oração, se é uma oração de gratidão, se é uma petição, o que quer que seja que nos motiva, que nos mova a falar com Deus, devemos ter o início de nossas orações voltados para o louvor ao Senhor. O louvor é devido a Deus. Nós devemos louvar a Deus porque Ele está no comando de todas as coisas. Hoje é uma frase super comum entre crentes, Deus está no comando.
o problema foi muito grave, nós tivemos isso. Tivemos muitas coisas adversas, mas Deus está no comando. É uma frase comum entre crentes. Tomara Deus que esta frase venha mesmo do coração e que todos estejamos conscientes de que isso é uma grande verdade. Deus está no comando de todas as coisas. Jesus disse que nada acontece sem a permissão do Senhor. Toda a narrativa bíblica aponta para esse governo, para esse poder do Senhor. Ele está sobre todas as coisas. Portanto, comecemos nossas orações louvando a Deus, mostrando a Ele que nós reconhecemos que Ele é o Senhor das curas, é o Senhor das soluções, é o Senhor das vitórias. E nada temos o que temer, segundo a palavra de Jesus, quando nos chama de pequeno rebanho. Então, o primeiro elemento de nossas orações seja sempre o louvor a Deus. Lembrando que Jesus, em sua oração, quando ele disse, deveis orar assim, ele começava a oração, conhecida como oração do Pai Nosso, dizendo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Um louvor ao nome de Deus. E na sequência da oração do rei, nós encontramos, ele apresenta os problemas, ele mostra as dificuldades, e nós encontramos depois, no finzinho da oração, o segundo elemento que é fundamental na oração, que Deus escuta, recebe e atende. No versículo 20 ele diz, agora pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos deste problema, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. O motivo pelo qual Deus agiria sobre o seu povo é para que o mundo inteiro reconhecesse que Ele é o Senhor. Ou seja, tudo que pedimos a Deus é para que o nome dele seja glorificado. Qualquer coisa que queiramos que venha de Deus para nós deve ter como fim a glória do nome de Deus. Então o rei pediu que Deus fosse glorificado naquela vitória e por isso ele recebeu aquela bênção. O Senhor venceu o inimigo e todo o mundo, todos os reinos ao redor reconheceram que Ele é o Senhor de toda a terra, independentemente dos deuses, dos ídolos, das crenças, das fábulas. Deus é o Senhor de todas as coisas. Hoje, independentemente dos nossos problemas, das coisas que nos ameaçam, esses dois elementos devem estar presentes em nossas orações. Nos dirijamos a Deus louvando, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor, que nos ama e que nos deu porque se agradou de nos dar o seu reino. Merece o nosso louvor, é digno do nosso louvor. E por fim, que todas as nossas orações tenham como fim a glória do Senhor. Que o resultado de nossas orações venha produzir efeitos que façam com que o mundo veja que o nosso Deus é o Senhor, que as nossas vidas estão glorificando ao nosso Deus a partir do que quer que Ele nos faça. Então, queridos, continuemos suplicando ao nosso Deus, com louvores, com cânticos, e nos colocando à disposição do Senhor para que Ele seja glorificado a partir das nossas vidas, a partir da sua ação em nossas vidas, que o que quer que nos aconteça sirva para que o mundo veja que o Senhor é o Deus de toda a terra, é o Deus de todo o universo, é o Deus de nossas vidas. Que o Senhor, então, abençoe a sua palavra ao seu coração, aos nossos corações, e que todos nós estejamos diante do Senhor para a glória do seu nome. Um grande abraço em Cristo.